papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Hora de conversar com Dionísio da Silva, aqui no Sem Papas na Língua. Uma alegria te reencontrar, Dionísio querido. Todas as quintas-feiras aqui, uma coluna dedicada à língua, ao idioma, né, ao léxico. Tá certo dizer isso, Dionísio? Bom dia, querido Boixá, está muito certo. Já começo confessando um pecado mortal. Eu disse ao vivo que você não nos faria falta nenhuma, porque assim você tinha as férias descansadas, que eu sei que você fica preocupado mesmo em férias. Mas o Rodolfo foi minha testemunha auricular e a Maíra também. Aliás, eu não quero. O Rodolfo nem vai querer falar comigo hoje, né, Boixá? Porque o Internacional derrotou o Fluminense em terras norte-americanas. Mas lá não conta, só conta aqui no Brasil. Na colônia brasileira da Flórida, Boixá. Estádio lotado. Dionísio, bom dia para você, querido. O Sem Papas na Língua de hoje buscou inspiração em um texto do ouvinte da Band News FM e antropólogo Roberto da Mata, meu querido amigo niteroense da Gema, Roberto da Mata. No artigo publicado no último domingo no Globo e no Estado de São Paulo, o Roberto da Mata fez uma crônica sobre o fato inédito de, por tanto tempo, empresários e figurões do mundo da política estarem presos. Aqui no Brasil isso nunca tinha acontecido. A façanha que permitiu essas prisões é a Operação Lava Jato, né? Todos conhecemos, atende pelo nome de Lava Jato. Um dos textos mais famosos do Roberto da Mata é sobre o jeitinho brasileiro e como a necessidade de se dar bem está enraigada, como é que está infiltrada, né, na cultura do brasileiro. Nós, meu querido Dionísio, na última vez que estivemos com o Roberto da Mata, conversamos fora do ar sobre isso, se teria havido alguma mudança nesse tipo de característica, né, de traço, né? E não. E aí, conta para nós como é que você, o que te inspirou a fazer a coluna de hoje com base nesse texto do Roberto da Mata? Poxa, querido, olha, reitero meus votos de boas-vindas a você, já confessado meu pecado mortal, pelo qual espero absolvição depois da penitência. Total, só tem total absolvição. E eu queria dizer da alegria que é ler o Roberto da Mata, né? Porque é um antropólogo que, ao contrário da maioria dos professores intelectuais brasileiros, ele consegue conciliar um tema complexo numa prosa que todo mundo entende, basta saber ler e escrever. Eu admiro muito esse lado de quem escreve. Na universidade, esse viés, esse estilo é bem raro. Bom, ele faz uma conclusão no artigo dele que é uma maravilha. Ele diz assim: o que diz "deixe comigo" está livre, leve e solto. Acaba de chegar de Miami, cheio de lembrancinhas para a família. Já o preocupado passa uma temporada na Papuda lendo a Bíblia. Então, essa expressão, já "deixa comigo", é mais do irresponsável. O preocupado está assim: pô, mas vamos fazer isso, é ilegal, não está previsto, olha, isso não é certo. E o outro diz: "deixa comigo". E esse "deixa comigo", cuja variante é "deixa que eu chuto", que veio do futebol, é uma coisa responsável que realmente atravessou o Brasil colonial, chegou a nossos dias, não é? Agora, e tem outras expressões que têm o mesmo significado e também vem inspirada. "Deixa que eu mato no peito". Isso. Amorteço, né? Domino a situação, né? Mato no peito e ponho no chão. É outra frase também que o futebol trouxe para dar o mesmo sentido à expressão, né? Agora, a crônica do nosso Roberto da Mata utilizou várias expressões que o Dionísio selecionou para a gente poder falar a etimologia, né, dessas palavras. Então, eu vou começar pela lista que o Dionísio nos passou.
na mesma ordem que ele deu. A primeira palavra que ele listou aqui é cordial. Cordial. De onde vem essa palavra cordial? Pois é, Boixá, algumas ele citou, outras eu trouxe porque a leitura dele, que é cheia de elipses, me deu essa inspiração, né? Cordial vem do latim corde, que é uma declinação de cor, que é coração, cor cordis, que deu cardiologista e tal, né? Este cordial, a gente entendeu quando leu o Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai da ex-ministra Ana de Holanda, foi o autor dessa tese, né, que o brasileiro prefere esses entendimentos que se dão pela cúpula, a gente entendeu como uma coisa assim, boazinha, mansinha, e a cordialidade brasileira, basta ver os exemplos que você e o Zé Simão nos dão, de uma violência extraordinária, quer dizer, a conversa vai bem enquanto não fere os interesses de quem está fazendo os entendimentos. Quando fere, o homem cordial é de uma violência inaudita, né? Aliás, dizer que na Argentina está se vivendo um fenômeno semelhante ao que vivemos aqui na internet depois da primeira eleição da Dilma, vocês devem lembrar, quando assim, e depois persistiu, ainda até hoje persiste, a internet tornou-se um campo de batalha entre pessoas que simplesmente entendem que ou é A ou é B, ou é preto ou é branco, ou é positivo ou negativo. Não tem meio termo, não tem debate mais ou menos equilibrado. Então, depois da vitória do Macri nas últimas eleições, derrotando o kirchnerismo, a Cristina Kirchner e seu grupo político, a Argentina também está vivendo a mesma divisão, sabe, furibunda, belicista na internet. As pessoas estão brigando, famílias se desfazendo, amizades sendo rompidas depois de muitos anos, porque de um lado e de outro a cordialidade simplesmente desapareceu ou está desaparecendo. A palavra roubalheira, que você também selecionou aqui, roubalheira, vem de onde? Poxa, completando o cordial, queria lembrar aos ouvintes, já respondo sobre a roubalheira, que este cordial, na verdade, não tem a ver com o coração no étimo, porque o étimo de coração veio lá de cardio, né? O que acontece é que cor, no latim, é muito mais o intestino, que está lá dentro. E como não havia uma precisão para dizer o que é o coração, o que é a tripa, o cordial era tudo, né? Podia também agir com as tripas, né? Mas a roubalheira vem de roubar. Então, só para entender, o cor, da sua origem, não engloba o coração? Engloba, mas o cordial não. O cordial da etimologia é outro. O cordial que deu o coração é cor em latim. E daí, corde, como é a língua que tem casos, a gente diz ex corde, é de coração. Mas quando você diz cordial, pode se referir ao coração, porque está ali dentro, mas na etimologia original, ele pode se referir ao que está ali dentro, qualquer outra coisa. Então, fazendo das tripas coração, não é? Tá certo. Roubalheira. A roubalheira vem de roubar, que é um verbo que pegou lá do alemão, porque do alemão rauben, porque rauben em alemão se tornou roubar, porque rauben em alemão é romper, quebrar, porque o assaltante vinha, quebrava o crânio da vítima do assalto e roubava os seus pertences. Então foi assim que roubar veio para cá, porque nós tínhamos o ladrão que não era pejorativo, tornou-se depois. Você pode ver que a gente ainda tem nas construções aquele ladrão d'água, não é? Das cisternas, das caixas d'água, ladrão. Isso. Quer dizer que na origem a palavra ladrão não era pejorativa? Não era, ficou com essa mudança. O ladrão era o soldado latro, que veio do latim latro e declinado em latrones, latrone, que é o ladrão. Esse latro era um soldado mercenário que
que era contratado pelas tropas gregas ou romanas, mas os romanos chamavam de latro, para trabalhar no exército durante a batalha, durante a campanha. Terminada a campanha, Boixá, ele usava aquela aprendizagem de ataque e tal, como os nossos bandidos aprenderam de algum modo com a convivência com os guerrilheiros urbanos, né? A planejar a ação, atacar em grupo, usar uma estratégia, uma tática, e passaram a fazer isso para roubar para fins pessoais. Tá. E aí ladrou, derivou em ladrão, porque eles, que eram apenas mercenários da origem, passaram a usar o aprendizado como mercenários nos combates para roubos e coisas do gênero. Chilindró. Chilindró é de origem controversa. Os que estudam as etimologias africanas dizem que veio do banto, que quer dizer esconderijo, mas o Antenor Nascentes, famoso professor do Pedro II, grande lexicógrafo, ele disse que é provável que tenha vindo de chilindrão, que era com CH, passou a ser pronunciado chilindró, e chilindrão era um jogo de cartas muito jogado nos presídios. Então lá onde se joga o chilindrão é o chilindró, e passou a designar a cadeia, o cárcere, ou o ergástulo, como dizem no latinório deles, né, o ergástulo. Bom, para fugir do presídio, muita gente já usou uma Teresa. Dionísio vai explicar. Boixá, essa é fantástica. Eu estou há décadas atrás de por que a corda feita de lençóis e trapos para fugir da cadeia, para alcançar objetos para o outro preso, num outro andar e tal, se chamava Teresa. Estava tão pertinho de mim a resposta, rapaz. Porque eu achava improvável, né? Essa Teresa foi usada pelo escritor São João da Cruz, que era também místico, carmelita também, muito amigo da Teresa. Ele estava sendo torturado numa cela do convento dos carmelitas, seus colegas, que não queriam a reforma carmelita, e ele precisava fugir dali, não tinha outro jeito. Ele teve uma visão, a Teresa apareceu para ele e ensinou o João da Cruz a pegar, disse a ele: pegue o seu cobertor, faça tiras, amarre umas nas outras e fuja. Ele seguiu essa visão, fez as tiras, pulou pela janela usando essa Teresa. Lá embaixo tinha um cachorro, o cachorro fugiu, ele subiu, foi atrás do cachorro onde o cachorro fosse. O cachorro pulou o muro e chegou no pátio do convento da Teresa d'Ávila, onde ela o recebeu e protegeu. Então, essa palavra, Boixá, desculpe antes que eu me esqueça, essa palavra veio do espanhol, da Espanha para o espanhol latino aqui na Argentina, foi para o lunfardo como gíria, e alguém, a minha hipótese é a seguinte: ou algum argentino meliante foi preso aqui e conviveu com os presos brasileiros e ensinou a Teresa, ou então ele deu esse nome ao que eles já faziam. Tá certo. Quer dizer, o fato objetivo é que a corda ganhou o nome daquela que a inspirou, ainda que por uma visão. Bom, escândalos, é uma palavra bonita, escândalos. Escândalo é bonito, né? Até não sei como é que não deram ainda o nome de alguma criança no Nordeste. Nasceu aqui o escândalo. Eu tenho uma hipótese, eu acho que o fato de ser proparoxítona dificulta, porque o falante brasileiro prefere a paroxítona. A maioria das palavras, cerca de 2/3, são paroxítonas. Então, se fosse escândalo, ele já teria sido nome de criança. Mas escândalo quer dizer pedra que faz você tropeçar. Ou é uma lombada, ou é uma pedra, ou é um obstáculo em pedra. Ou então uma armadilha, pode ser também em corda. Era esse o sentido no grego scandalon. E daí veio para o latim scandalum, e os padres da igreja transformaram
escândalo como sinônimo de pecado, e daí se tornou também uma variante do crime, não é? Dei uma topada no escândalo. Isso. Ou a topada era o escândalo? O ato Pois é. era a pedra, era o obstáculo ou o ato de Não. chocar-se? No começo foi o obstáculo, foi a O pedra. obstáculo em si. É Assim sempre o como primeiro denotativo, poxa. Drummond poderia, né? Há um escândalo no meio do caminho um escândalo. Enfim, vamos lá então, agora a outra palavra, o jeitinho. Já falamos aqui do jeitinho, no diminutivo. Você colocou aqui, qual é a origem distinta do jeito? Ele é o diminutivo do jeito, né? Que no latim é jactus, e quer dizer aquilo que foi arremessado. Pode ser um tiro, pode ser uma pedra, pode ser um jato d'água, mas depois ele ganhou o significado de você resolver um problema. Por quê? Porque você, ao lançar uma pedra, ao dar um tiro, ao soltar um jato d'água, você resolve um problema. É assim que nascem as palavras, né? Você dá um nome a uma necessidade que você tem. E esse jactum, que é também que tem esses significados que eu disse, e ainda também pode dizer lançar, daí é representar, ele é um dos verbos, dos substantivos, tá? Que tem mais abonações. A raiz dele, que veio lá do indo-europeu, está no étimo de muitas palavras. Mas o jeitinho tornou-se o significado predominante dele hoje na cultura brasileira. É uma maneira de você resolver um problema fora dos meios legais. É conhecido assim e é conhecido assim no mundo inteiro. E o Brasil, sobretudo o carioca, isso foi a primeira coisa que eu notei ao chegar no Rio, puxar. O carioca dá jeitinho nas coisas, não está nem aí com a lei. Tipo assim, ele negocia o sinal de trânsito. Está vermelho, meu irmão, mas eu vou passar. Vou dar um jeitinho. Eu vou pular um aqui porque mas sabe, deixa comigo. Não, tá aqui. Latinório. Dá um tiro curto aí para latinório. Esse não está na linguagem corrente de quase ninguém. Não está, né, Bocha? As críticas, designa a crítica que a gente faz em geral aos advogados. Nós sabemos que eles têm uma dificuldade tremenda de fazer uma peça bem escrita, porque a língua portuguesa ainda é uma séria deficiência na linguagem dos advogados. E muita gente é reprovada em concurso de juiz, promotor e tal, por causa do português. Eles vão mal em português, não nas leis. Já são eliminados ali de cara. E ficou uma marca do juridiquês, um latinório, que eles citam. Imagina, se já não citam português certo, imagina o latim, né? Sai cada coisa que é um absurdo, não é? O cara diz o decujus, que é para falar do cadáver. Daí o cara diz o decujinho, porque era um defunto pequenininho, né? É o latinório. Do qual lançou mão Michel Temer na carta a Dilma Rousseff recentemente. Michel Temer, que aliás é advogado também, de formação. Aquela redação não passaria no Enem, hein, Boixão? Não, né? Não. Olha aqui, jus esperneandi. Também se fala aí, isso é o jus esperneandi, o direito de espernear. Essa é a tradução. Bom, nos dias recentes, nós vimos isso nos jornais, em toda a mídia, que ele foi exercitado pelo grupo de advogados que está defendendo aquela elite presa lá em Curitiba e também em Brasília, não é? Porque não lhes restou mais nenhuma outra coisa para fazer, têm honorários regiamente pagos, então eles justificaram que não obtinham nada com o jus esperneandi, quer dizer, o direito de espernear, que não existe no direito, mas é muito usado, a expressão é muito usada entre os advogados para designar justamente essas chicanas, esses atos de você procrastinar, de você deixar para depois, de você se explicar.
mas não, se houvesse alguma limitação à defesa, certamente o Supremo Tribunal Federal teria cancelado algumas daquelas decisões, né? É. Bom, indo para o mundo do futebol, que sempre nos ajuda muito a simplificar as abordagens, é como se hoje os tricolores estivessem reclamando da derrota sofrida frente ao Internacional lá nos Estados Unidos, botando a culpa no juiz, ou então no bandeirinha. Aí você, o vitorioso, diz: isso é o jus esperneante, é o direito à reclamação, deixa lá reclamando, que esse é um direito. Bom, Belo resumo, isso mesmo. vamos lá, sabe com quem está falando? Isso é muito típico do Brasil também. Quando o Dom João VI veio com toda a família real aqui para o Rio de Janeiro, ele mandou desocupar as casas dos habitantes que moravam aqui. Eram frequentes os conflitos. E nas conversas, o sujeito ia reclamar e não conhecia aquele que acabava de chegar. Então ele perguntava: você sabe com quem está falando? Em geral era o amigo do rei, era alguém da comitiva. E uma vez identificado que este era o amigo do rei, a pessoa tinha que simplesmente se submeter àquilo, se retirar, aceitar o que estava. Aceitar, imagina, Boixá, talvez o professor Milton possa, não sei se já o fez, possa fazer com a verve que ele é peculiar, gostando das expressões dele, dizer qual foi o sentimento do brasileiro estar na casa dele, e daí, sem mais nem menos, tem o rei, os mandatários do rei, e tocam ele para fora, aquela casa passa a ser de outro. Boa pauta para o Milton, viu, Rodolfo? Uma boa pauta. Verdade, estamos anotando aqui. Não sei qual foi a reação, não me lembro do Milton ter tratado disso. Bom, e para finalizar, já falamos do Deixa que eu chuto, do Deixa comigo, que tem um sentido de você explorou no início da nossa conversa aqui hoje, não é isso, Milton? Dionísio. Eu chamo muito o Milton de Dionísio. Eu já vi. Você de Milton. Eu já. Não é ofensa, viu, Boixá? É um grande historiador. Não é esclerose, não é ofensa. Me confunde com eles de vez em quando também. Mas, enfim, Deixa comigo é aquilo que você disse, né? A coisa assim da prepotência, da certeza da impunidade e tal. Né? Mata no peito, né? Mas deixa comigo mesmo e tal. Parece que o ministro Luiz Fux, Boixá, é uma pimentinha aqui na nossa conversa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, quando foi pedir apoio para a indicação dele para ministro do Supremo Tribunal Federal, tocaram no tema do mensalão. Ele disse: não, pode deixar que eu mato no peito. Não, botou todo mundo engana. Dionísio da Silva volta a conversar conosco na quinta-feira que vem aqui no Sem Papas na Língua. Muito obrigado, Dionísio. Um abraço para você, até quinta. Uma alegria o reencontro, até quinta, Boixá. Obrigado. Vamos lá, olha.